Olá, amigo. Quero falar-lhe sobre o carro Opel Astra J. A quarta geração do popular Opel Astra estreou-se em 2009, na mesma altura em que também apareceu no mercado o Insignia. Ambos os modelos projetados sob a liderança da GM tinham muito em comum com a indústria automotiva americana, porque foram criados como carros sólidos, pesados e confiáveis durante muitos anos. A silhueta do Astra foi uma grande melhoria. Parecia mais moderno que o seu maior concorrente de mercado, o Volkswagen Golf V. O fato de o sucessor parecer quase o mesmo prova o sucesso deste carro. O que também é digno de nota, o facelift de 2012 quase não mudou o carro. As diferenças são apenas um aumento sutil da grade inferior e uma grade superior menor. Diferenças maiores do que após o facelift podem ser encontradas em carros com especificações ou pacotes de equipamentos diferentes. O facelift cobriu principalmente motores e elementos de equipamento. Outra mudança técnica significativa ocorreu em 2014. A gama de motores foi alterada mais seriamente para adaptar os motores diesel ao padrão Euro 6. Este ano também foi encerrada a produção do hatchback de 5 portas, porque seria uma competição interna para o novo Astra KU Sedan, cujo equivalente foi mantido em produção por mais tempo. Não existia a Astra K. Que tipo de carro é o Opel Astra J? A primeira coisa que me vem à cabeça é pesado. O Astra J pesa significativamente mais do que os seus concorrentes e não é necessário ser um condutor experiente para sentir isso. Isso é um defeito? Por um lado, não tem um efeito positivo na dinâmica e no consumo de combustível, mas por outro lado, o automóvel recompensa com estabilidade de condução e elevado conforto de condução. Se levarmos em conta apenas as características de condução que são úteis no dia a dia, então o Astra J é, na minha opinião, o número 1 entre os carros compactos deste período. Pode não funcionar bem durante a condução em pista, mesmo a versão desportiva OPC não se destaca aqui, mas quando se exige que o carro se comporte com segurança, o Astra J não irá decepcionar. Em geral, a suspensão do carro tem uma estrutura bastante incomum. Na frente há um clássico suporte McPherson, embora apoiado em braços de alumínio, mas na traseira há uma barra de torção com articulação Watt. Possui amortecedores e molas montados separadamente, sendo adicionalmente conectado ao corpo por hastes de reação que eliminam fenômenos desfavoráveis decorrentes de tal estrutura. Opcionalmente, variantes de motor mais potentes foram equipadas com amortecedores Flex Ride com força de amortecimento variável. A segunda associação com o Astra J é apertado. Não há muito espaço na frente ou atrás. Se compararmos o Astra com o Golf V, não é tão ruim assim, mas o Golf V está em uma classe completamente diferente. Vale saber que alguns carros mais caros foram equipados com bancos ultraconfortáveis com o símbolo AGR. Eles têm uma ampla gama de ajustes, incluindo assentos extensíveis e com perfil forte, o que não agradará a todos. Curiosamente, o Opel Astra J estava disponível em duas distâncias entre eixos, 2.685 mm e 2.695 mm, mas a mais longa não estava reservada para uma carrinha ou sedã, mas para o hatchback GTC de 3 portas. Em termos de espaço traseiro, o Astra J é ideal, mas não para pessoas mais altas. É claro que as crianças viajarão sem maiores problemas se os adultos que vão na frente não forem muito altos. Até os troncos não são muito grandes. A perua oferece 500 litros, o sedã 460 litros, o hatchback de 5 portas 370 litros e o de 3 portas 380 litros. O interior tem outra vantagem além do espaço, é bem feito e muito ergonômico, embora não estrague o espaço de armazenamento. No entanto, o funcionamento é fantástico, tudo está nos botões e botões. É difícil pegar o jeito no início, mas depois de um mês dirigindo o Astra, é difícil imaginar que ter menos botões seja uma coisa boa. No geral, o carro é bonito, bem silencioso e confortável, como deveria ser. Sólido e pesado ao mesmo tempo, mas seguro e protegido. As pessoas que gostam desses carros não vão querer substituir o Astra J por mais nada, porque esses carros não são mais fabricados e nunca serão fabricados. Embora visualmente semelhante, também por dentro, o Astra K é um carro diferente. Opel Astra. Quais motores foram instalados? Este é um tema extenso, porque a gama de motores inclui
20 unidades de transmissão. Mas isso pode ser um pouco simplificado, porque alguns deles estavam simplesmente disponíveis em diversas variantes de potência. A gama a gasolina abre com um motor 1,4 de aspiração natural com 87 CV, vendido apenas em mercados selecionados até 2012. A variante de 100 cavalos era padrão. A partir de 2013, ou seja, após o facelift, este motor foi abandonado e a unidade básica foi o 1,6 com potência de 115 CV, que esteve em oferta do início ao fim da produção do modelo. O Optimum consistia em duas variantes 1,4, mas com turbocompressor com potência de 120 ou 140 CV. O motor 1,6 turbo, disponível em duas variantes, foi posicionado mais acima. Para o facelift foi oferecida uma unidade com injeção multiponto com potência de 180 CV, e após o facelift com injeção direta com potência de 170 e 200 CV. No topo da gama a gasolina está um motor de 2 litros com 280 CV que alimenta a versão topo de gama do Astra, o OPC. No entanto, tal carro foi oferecido apenas a partir de 2012. A gama diesel inclui 5 e, na prática, 4 motores. Desde o início da produção foram utilizados motores diesel 1,3 CDTI, 1,7 CDTI e 2,0 CDTI. Nos carros pré-facelift, os motores 1,3 estão no mercado em torno de 4% e os motores de 2 litros estão em torno de 23%. O restante, ou seja, mais de 70%, é o diesel 1,7 CDTI pré-facelift e o 1,6 CDTI pós-facelift. O motor 2,0 CDTI foi oferecido até 2015, e o 1,3 e 1,7 até 2014. 3 tipos de caixas de câmbio foram combinadas com os motores. O manual de 5 marchas está disponível apenas com os motores a gasolina 1,4 e 1,6 básicos mais fracos e, ocasionalmente, na configuração 1,3 CDTI. A versão de 6 velocidades foi para os restantes motores a gasolina e todos os motores diesel. Surge aqui uma questão muito importante relativamente à operação e reparação do Astra J. As caixas de câmbio de 5 marchas marcadas como F17 são muito boas e sólidas. No entanto, os de 6 velocidades marcados como M32 não estão mais disponíveis. Esta é uma das maiores desvantagens do Astra J, a qual dedicarei um tópico separado. As máquinas automáticas, 2 tipos, possuem design clássico com conversores 6 marchas. Incluindo um motor 1,6 a gasolina, um motor 1,4 turbo, 2 motores 1,6 turbo e um motor diesel de 2 litros. Eles são duráveis e não há grandes problemas com eles. Qual motor escolher? No caso do Astra J, a escolha é importante porque a caixa de velocidades também é muito importante, pois afeta significativamente o funcionamento do veículo. Não é errado dizer que a caixa de velocidades do Astra J é mais importante do que o próprio motor. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar apenas nos motores. Quando se trata de Beziniak, não há grandes problemas operacionais com eles e cada unidade pode ser considerada boa. Claro, a base é o motor 1,6, porque o 1,4 sem superalimentador é simplesmente muito fraco. O motor 1,6 oferece desempenho decente, embora não particularmente bom. Também é adequado para utilização com uma instalação de GPL. O mesmo pode ser dito sobre o melhor e mais dinâmico 1,4 turbo. Independentemente da variante de potência, é simplesmente o motor certo para o Astra. O motor 1,6 turbo maior oferece melhor dinâmica, mas não é tão popular quanto o 1,4. Também nas oficinas e no mercado de peças de reposição, embora não deva ter medo ou relutância em comprar um Astra com esse motor se encontrar um bom exemplar. Porém, vale lembrar que somente antes do facelift o motor 1,6 passa a ser disponibilizado com injeção indireta, o que permite a instalação de GLP. A injeção direta não é um grande obstáculo, mas não é necessariamente rentável fazê-lo. Porém, o melhor motor para GLP é o motor 1,4 turbo ou a variante naturalmente aspirada com potência de 100 CV. Agora os motores diesel. O motor 1,3 é um projeto da Fiat, confiável, comprovado, com pequenas falhas, mas sólido. Você pode aceitá-lo se não se importar com dinâmicas e vibrações ruins.
O motor 1,7 CDTI, que tem raízes na empresa japonesa Isuzu, certamente será melhor. É uma unidade sólida, refinada e com bons parâmetros. Mesmo na variante mais fraca de 110 cavalos, o desempenho do carro não é ruim. Recomenda-se uma versão remodelada com 125 ou 130 CV que cumpra a norma Euro 5. Infelizmente, dirigir um Astra com motor 1,7 CDTI não será tão agradável quanto com o 1,6 CDTI. Este motor é caracterizado por uma cultura operacional bastante baixa, desempenho inferior fraco e maior consumo de combustível, mas também por uma dinâmica pior em comparação com um motor mais recente de potência semelhante. A partir de 2014, o 1,7 CDTI deu lugar à nova unidade 1,6 CDTI. E aqui está o problema, porque embora o motor só tenha vantagens quando está funcional, muitas vezes apresenta falhas. Depois da caixa de câmbio M32, é a segunda maior desvantagem deste carro. O elemento mais sensível é o acionamento de distribuição localizado no lado do volante. A corrente pode esticar e causar problemas no motor. Geralmente, devido ao sistema de tratamento de gases de escape altamente avançado, o motor causa problemas menores e maiores nesta área. Não recomendo um Astra J com esse motor, é melhor escolher uma variante a gasolina de um modelo de ano semelhante. O diesel de 2 litros é outro projeto da Fiat. Possui um sistema de injeção bastante simples e não há preocupações com custos de reparo excessivamente elevados. O desempenho é, obviamente, excelente, pelo menos 350 metros-newton, e a variante biturbo com potência de 195 CV é um verdadeiro foguete. O Golf GTD só teve abordagem a partir da 7ª geração. Se procura um Astra dinâmico e econômico ao mesmo tempo, o 2,0 CDTI é uma boa opção, embora claro que acarrete o risco de avarias dispendiosas. Resumindo a questão dos motores, a unidade ideal para o Astra J é o 1,4 turbo. O consumo médio de combustível reportado pelos utilizadores ronda os 7,5 L, 100 km, mas na realidade é um pouco superior porque o computador de bordo engana muito. Se for demais, pode-se instalar uma instalação de GLP, que este motor aceita sem problemas. Se você não se preocupa com a dinâmica, o 1,6 naturalmente aspirado é um bom motor, ele também funciona com gasolina, e se você se preocupa principalmente com a dinâmica e o motor a gasolina, é uma boa ideia procurar o 1,6 turbo. Independentemente do tipo de injeção. Porém, quem busca paz e sossego deve optar pela variante 1,4 com 100 cavalos-vapor. Ao procurar um diesel, você deve focar nos motores 1,7 e 2,0. O menor é uma unidade para motoristas mais econômicos, aprox. 6L, 100 km, enquanto o maior é para quem busca dinâmica e consumo de combustível razoável, aprox. 6,5L, 100 km. O diesel 1,3 menor é, na minha opinião, uma opção melhor que o 1,6, embora certamente não seja tão agradável de dirigir. Opel Astra com instalação de GPL de fábrica. A Opel vendeu o Astra J com uma instalação de autogás de fábrica da Lande Renzo montada na versão de 140 cavalos do 1,4 turbo. Vale saber que a unidade A14NET foi especialmente adaptada para esse fim, incluindo reforçado na área da cabeça e da válvula. Além disso, foi um dos poucos carros com instalação totalmente de fábrica, ou seja, instalado na linha de produção, e não apenas após a fabricação do carro. Portanto, todos os componentes estão bem encaixados no carro, a troca para gasolina é feita por meio de um botão que não difere dos demais, e no painel de instrumentos temos o nível de gasolina mostrado pelo indicador de nível de combustível de fábrica. A única desvantagem é o enchimento de gás localizado sob a aba, que requer o uso de um dispositivo redutor. As opiniões sobre a instalação do Lande Renzo são muito boas e os motores funcionam muito bem com ela. É importante ressaltar que não há problemas com a manutenção desses carros. No entanto, vale a pena considerar se deve comprar um carro desse tipo, por exemplo, com uma quilometragem superior a 200 mil km. O motor pode não estar nas melhores condições, embora isso não seja regra. No entanto, é certamente melhor do que um não adaptado ao GPL com uma instalação que não corresponde totalmente ao Astra. Opel Astra J.
problema na caixa de velocidades. Porém, ao escolher a versão do motor do Astra J, deve-se levar em consideração a caixa de câmbio. A transmissão manual de 6 velocidades M32 da General Motors é uma fonte de problemas consideráveis e muitas vezes custa entre $1.000 e $1.500 para substituir ou reparar. Esta é uma construção fracassada que não deve ser subestimada. Acontece que na prática é a maior fonte de problemas na maioria dos carros. Nos Opels remodelados, a estrutura da caixa de velocidades, seu sistema de lubrificação, foi melhorada, mas isso não significa que esteja tudo bem com ela. É melhor depois do G1, mas ainda não é bom. Portanto, como escrevi acima, a tranquilidade estará garantida ao escolher o motor 1,4 ou 1,6 com caixa de 5 marchas. Uma alternativa também pode ser escolher um carro com câmbio automático, o que não causa maiores problemas. Outra opção é optar pela versão 2.0 CDTI, que utiliza a transmissão F40. Não é um design extremamente durável, mas é muito melhor que o M32. E se comprarmos um carro com caixa de câmbio M32? Primeiro, troque o óleo. O fabricante não recomenda isso, daí os problemas. É importante ressaltar que é recomendado colocar mais óleo no M32 do que o fabricante espera, outro motivo para problemas. O melhor é dirigir-se a uma oficina especializada na manutenção e reparação destas engrenagens específicas. Elas existem, onde também poderá verificar o estado da caixa de velocidades. Se for determinado que os rolamentos precisam ser substituídos, isso deverá ser feito sem demora. Prolongar esse reparo pode resultar em danos à carcaça e a outros componentes e, em última análise, exigir a substituição. Atualmente, o custo é de aproximadamente $1.200 para uma caixa de câmbio reformada. Levando em consideração a substituição, você deve esperar gastar cerca de $1.500. Se alguma coisa acontecer com a embreagem, o valor poderá aumentar para cerca de $2.500. Como reconhecer o desgaste da caixa de câmbio M32? Quaisquer sons perturbadores, como ruídos, uivos ou assobios, podem ser sintomas iniciais de rolamentos desgastados na caixa. Os sintomas de problemas maiores incluem movimentos da alavanca de câmbio ao aplicar e liberar o gás. Teoricamente basta um test drive, mas na prática é melhor que a verificação seja realizada por uma pessoa experiente. Deve também ser sublinhado aqui que os serviços autorizados da Opel não são necessariamente um bom local para tal verificação, porque a GM na Europa nunca admitiu oficialmente que existam quaisquer problemas com o M32. Falhas típicas do motor no que diz respeito às avarias. Começaremos pelos motores, porque embora sejam geralmente bons, cada um tem os seus pontos fracos. Na verdade, o único que não os possui é o 1,4 naturalmente aspirado. Você tem que negligenciar muito isso para que algo aconteça neste motor. Mas o 1,4 turbo tem problemas no sistema de carregamento e pneumonia. Como resultado, ocorre consumo excessivo de óleo e às vezes o turboalimentador fica danificado, até mesmo rachado, corpo lateral quente. Cada um dos sintomas, como solavancos, perda de potência ou parada do motor, deve levar à verificação rápida do dano, de preferência por um mecânico que já tenha lidado com esta unidade. Os problemas geralmente são encontrados na tampa da válvula e na área circundante, e não mais profundamente no motor. A bomba do sistema de arrefecimento não é durável, o que pode resultar em vazamentos ou diminuição da eficiência. Recomenda-se substituí-lo aproximadamente a cada 80.000 km. A durabilidade da corrente de distribuição também poderia ser maior. Muitas vezes faz barulho depois de 150 a 200.000 milhas. Quilômetro. Embora tudo isso pareça perturbador, falhas graves no motor 1,4 turbo são raras. Este é um dos melhores motores desta classe deste período e realmente vale a pena recomendar. Mais coisas boas podem ser ditas sobre o 1,6 naturalmente aspirado que, salvo casos ocasionais de pequenas falhas, geralmente é quase livre de manutenção. Quase, porém, faz diferença para quem pretende instalar um sistema de autogás, pois nesta versão 1,6 os empurradores hidráulicos não são mais utilizados. A segunda questão é o tempo. O acionamento deve ser substituído como um todo, porque depois de longos percursos as rodas de fase variável às vezes geram ruído.
Uma unidade a gasolina refinada é o 1,6 turbo, independentemente de se tratar de um motor pré ou pós-facelift. Ao contrário do que parece, são duas estruturas diferentes. O mais antigo tem injeção indireta e correia dentada, e o mais novo tem injeção direta e corrente de distribuição. Existem muito poucas semelhanças na construção, e um motor mais novo que lida melhor com alta quilometragem é considerado mais bem-sucedido. O problema comum de ambas as unidades são os vazamentos de óleo. Ambos também sofrem ocasionalmente com danos na tampa da válvula e um problema na válvula de alívio de pressão, que se caracteriza pela sucção da tampa do óleo e um assobio ouvido sob o capô. A capa original pode ser adquirida por aproximadamente $250 menos 350 ou reformada por aproximadamente $50 menos 100. Agora vamos passar para os motores diesel. Existem potencialmente muito mais falhas aqui, embora com exceção da unidade 1,6 CDTI, geralmente seja bom. Infelizmente, este motor sofre de muitos problemas menores devido à ecologia, mas também existem problemas graves. Por exemplo, uma corrente de distribuição esticada, que devido à sua estrutura delicada requer substituição com bastante frequência, e esta é uma operação cara. O maior problema para o usuário é a modernidade deste aparelho. São peças sobressalentes que se combinam em componentes, sem possibilidade de substituição de um dos elementos. Um exemplo seria o coletor de escapamento, que precisa ser substituído junto com o delicado e rachado tubo conectado a ele. O sistema de escapamento está repleto de sensores e o sistema de admissão após 100.000 km, quilômetro muito poluído com retorno de gases de escape. Os injetores são muito sensíveis à qualidade do combustível, por isso vale a pena abastecer com combustível premium. O motor pode consumir óleo. Deve ser substituído com frequência porque a quantidade de combustível acumulada no lugar do óleo às vezes ultrapassa os limites da imaginação. O motor 1,7 CDTI da geração mais antiga é muito melhor. Tem seus problemas, mas os reparos não são tão complicados e caros. O maior problema é o vazamento de óleo da bomba de óleo acionada pela correia dentada. É importante não subestimar aqui, pois o óleo vaza diretamente na correia, o que a enfraquece. Principalmente depois de comprar um carro, vale a pena solicitar a troca preventiva do sincronismo e da bomba. Os kits prontos de $70 não incluem bombas e devem ser adquiridos separadamente por aproximadamente $175. A substituição da distribuição é necessária porque a correia tem uma vida útil relativamente curta, aproximadamente 90.000 km, portanto não vale a pena arriscar. Às vezes, a unidade enfrenta falhas no sistema de controle do turboalimentador. Comparados ao 1,6 CDTI, os injetores são muito mais duráveis, mas não tão baratos quanto no 2,0 CDTI maior, porque vem da Denso. Duas unidades extremamente diferentes, ou seja, 1,3 CDTI e 2,0 CDTI, são projetos da Fiat. O 2,0 CDTI é potencialmente o projeto menos problemático, porque não só é muito durável, mas também tem bom acesso a peças de reposição relativamente baratas. Porém, para vivenciar isso, é preciso conhecer o lado negro dessa entidade e da ecologia ao mesmo tempo. A dolorosa verdade sobre este motor é que seu maior problema são as soluções de pós-tratamento. O filtro DPF fica muito entupido e o entupimento pode até levar à destruição do motor. Por isso é cortado em massa e é depois de cortado o filtro que o motor ganha aos olhos dos usuários. O segundo ponto fraco são as abas giratórias localizadas no coletor, que, trabalhando com o sistema de carga e a válvula EGR, criam turbulência de ar nas câmaras de combustão. Infelizmente, o sistema de admissão está fortemente contaminado com depósitos de carbono criados pelo sistema EGR, o que leva ao bloqueio dos flaps e até à sua quebra, casos bastante comuns, o que obviamente pode resultar na destruição do motor. Para se livrar deste problema e risco, é recomendável remover e tampar as abas de redemoinho. Após tal operação, também é necessário desligar a válvula EGR e o filtro DPF. É claro que as pessoas que pensam em termos de ecologia estão coçando a cabeça, mas não se preocupe, é apenas uma de duas maneiras, melhor e mais barata do ponto de vista operacional. Por que estou escrevendo sobre ele?
Porque é preciso estar atento que muitos carros do mercado não possuem mais flaps ou DPF. Existe outra forma de lidar com esses problemas, muito mais cara e ecologicamente correta: a limpeza regular. Depois de aproximadamente 40 a 60 mil quilômetros, retirar o coletor, lavá-lo, dissolver os depósitos de carbono, verificar o estado das abas e substituí-las se necessário. Recomenda-se limpar a válvula EGR e evitar percorrer distâncias curtas. Só a operação de limpeza custa aproximadamente $250, que deve ser adicionado à conta a cada terceira ou quarta troca de óleo. É claro que tais medidas significam que o único ponto na compra de um diesel 2,0 CDTI é o seu muito bom desempenho, porque certamente será difícil encontrar alguma economia. Na versão top, o motor 2,0 CDTI conta com 2 turboalimentadores em série e 2 intercoolers. Além das enfermidades típicas desta unidade, nesta versão devem ser levados em consideração custos mais elevados de reparos no sistema de carregamento. A boa notícia é o uso de injetores Bosch, que podem ser regenerados de forma barata. Vale a pena reduzir o período de substituição da correia dentada para aproximadamente 100 mil km. O menor motor da linha é o 1,3 CDTI. Aqui estamos perante um design da Fiat concebido em conjunto com a Opel. A injeção foi fornecida pela Bosch, o que é a primeira boa notícia. A segunda é uma corrente de distribuição durável, que pode esticar se o óleo for negligenciado, e foi isso que dividiu os usuários em satisfeitos e insatisfeitos. Em teoria, ele pode suportar 300 mil milhas sem maiores problemas. Quilômetro, desde que fiquemos atentos ao serviço e ao estado do óleo. O tensor de óleo que o aperta precisa da pressão certa para funcionar com eficiência. Se não houver óleo ou já estiver muito contaminado, a corrente não aperta e estica lentamente. Substituir a sincronização em si não é um problema, mas o problema ocorre quando a corrente estica tanto que muda nas rodas dentadas. Curiosamente, o fabricante do motor permitiu o controle total da tensão da corrente sem remover a tampa através de uma pequena janela. Uma característica interessante do projeto é a construção da bomba de óleo, que é integrada à caixa de distribuição. Embora pareça caro, na verdade custa cerca de $75 menos sem, e se a unidade de distribuição precisar ser substituída, vale a pena substituir a bomba ao mesmo tempo. Problemas menores incluem uma conexão ruim entre o sensor de posição do gás e o computador, o que resulta em uma resposta inadequada ao gás. Tudo o que você precisa é limpar os contatos. A perda de energia geralmente é causada por um sensor MAF com defeito. A má resposta à adição de gás também é um sintoma de controle incorreto do turboalimentador de geometria variável. No entanto, solavancos durante a aceleração podem indicar um vazamento no sistema de injeção ou uma válvula EGR bloqueada. Falhas típicas do carro. O Astra J é um carro sólido com poucas falhas. Uma enorme vantagem é a alta resistência à corrosão e eletricidade estável. Se houver uma falha nesta área, geralmente diz respeito a coisas triviais, como lâmpadas queimadas no painel ou problemas com os sensores de posição do pedal. Outros elementos do equipamento, como a fechadura ou as janelas operadas eletricamente, têm menos probabilidade de falhar. Os usuários reclamam da baixa durabilidade das baterias dos carros equipados com o sistema Start e Stop. Devido ao grande peso do carro, os amortecedores dianteiros precisam ser substituídos com bastante frequência, principalmente nos motores diesel 1,7 e 2,0 mais pesados. Os amortecedores adaptativos são mais duráveis, mas custam cerca de $250 cada. Além disso, há baixa durabilidade dos discos de freio dianteiros, que vibram frequentemente. Outra coisa é a direção assistida elétrica. Após uma quilometragem maior de 250 a 300 mil km, pode exigir substituição. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.